Canta aí um corinho, um negócio. Algo glorioso. Continue semeando, igreja. Continue semeando. Continue semeando. Ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja passando por dor, continue semeando. Ainda triste, ainda passando por problemas adversos, a família ali, continue semeando, continue semeando. Eu vou fazer um corinho, continue semeando, continue semeando, continue semeando, continue semeando, continue semeando, continue semeando. Olha para a pessoa e canta, continue semeando, continue semeando, sentindo dor, está triste, continue semeando, continue semeando. Os levitas ficaram doidos comigo. Vamos aplaudir o Senhor. É assim que surgem os hinos, através de uma revelação. Pode sentar, gente. Que bênção. Que o Senhor confirma, né? A semente que você plantou aqui multiplique, que você viva o melhor, a dimensão que o Senhor tem no próximo nível. Amém? Nada pode impedir você. Em nome de Jesus. Vamos ouvir agora esse testemunho. Tem ali a maquininha, você que não trouxe, né? Hoje o dinheiro é de plástico, muitas das vezes, né? Tem um cartão, pode procurar ali, mas não deixa nada te impedir. Continue semeando. Continue. Você está triste? Continue semeando. Não está como você quer? Continue semeando. Está sentindo dor? Continua, gente. Amém? Está alegre? Continua semeando. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Jamiro, gente. Vamos aplaudir. Que bênção. Queria que trocasse a água, por favor, porque eu bebi. Traz outra água aqui. Não tem outro copo, não? Olha, que bênção. Quando eu vi ele lá na igreja, no LEM, eu chorei. Quando nós inauguramos a nossa igreja lá no LEM, eu olhava aquele homem ali, quando eu fui na frente falar, porque eu vi a situação dele. Nós oramos por ele. Quantas pessoas oraram? Quantas pessoas pagaram um preço em oração, em consagração, para que ele pudesse ser curado? Eu e o apóstolo, nós fomos um dessas pessoas. Nós fomos essas pessoas que foram lá e eu vi a situação, ele estava no leito de morte. Nós ajudamos ali também, cobrimos ele com oração e fomos embora. Passou e a gente sem saber a notícia. Eu sabia que ele tinha ido para Minas. A única notícia que a gente teve dele, e a gente orando. E de repente passou e a gente sem contato. E lá na igreja do LEM, ele sentado, e eu olhava, eu não conheci. Eu falava assim, ele está muito animado, esse homem está assim naquela receptividade, tá cheio de fé, porque você sente. Quando você está no altar, você sente que as pessoas estão te desprezando, não está nem aí. Quando as pessoas não dão a mínima, estão distraídos. Mas eu percebi algo na vida daquele homem, e de repente o apóstolo falou, o pastor Jamiro está ali. Eu falei, gente, eu comecei a chorar. De alegria, de saber que Deus realiza milagres. E Ele é o próprio milagre. Ele vai contar, gente. É forte. Você está preparado? É forte esse milagre. Porque esse homem passou. Não sei se nós iríamos resistir. Mas ele teve fé suficiente. Por isso que ele está aqui. Deus te abençoe. Vamos aplaudir, gente. Mais uma vez. Pelo milagre. Você vai ouvir. Mas pelo milagre que o Senhor fez. E a gente conhece ele muitos anos, assim que a gente veio para cá, mais de 30 anos, ele veio de Uberlândia para nos ajudar, ele foi um dos pioneiros, obreiros, nos ajudou, depois ele casou e deixou nós. Aí casou, foi viver em outra dimensão, mas sempre com o Senhor, né? Mas continua indo no nosso coração, que Deus abençoe. Paz do Senhor para a igreja,
Amém? Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui e eu sou um dos discípulos do bispo Daniel, fui discipulado por ele e aprendi ao longo dessa caminhada com o bispo a exercer a fé. Por muitos anos eu preguei sobre a fé e a fé é algo extraordinário na vida do crente. Jesus diz que através da fé nós podemos mudar as circunstâncias, mudar o rumo da nossa história. E por meio daquilo que eu aprendi e preguei por muitos anos, Deus me deu então a oportunidade de vivenciar a fé, de botar essa fé em prática. 2022 foi um ano muito difícil para nós. E foi o ano que nós recebemos um diagnóstico de um câncer maligno. Estava trabalhando e senti umas dores no estômago e fui ao médico, e o médico, através de uma endoscopia, me disse que eu estava com câncer. E aquilo, no momento, não me afetou, porque eu não acreditei no que o médico havia dito. E eu precisava confirmar aquele exame. Eu trabalho na área de saúde e eu sei que os médicos podem errar. E eu mandei aquele material para biópsia e alguns dias depois essa biópsia chegou e na biópsia realmente estava confirmado um tumor maligno no meu corpo. E eu confesso aos irmãos que nessa hora a nossa fé é provada. E Deus permite que a nossa fé seja provada. Mediante daquele diagnóstico eu fui orar a Deus, eu fui buscar Deus porque eu tenho uma família e eu gostaria de, caso viesse a morrer, deixar as coisas mais organizadas com a minha família. Então eu fui orar ao Senhor. E eu disse a Deus: Deus, acaso o Senhor que fez a boca não é capaz de responder? Me dá uma resposta se eu vou morrer dessa doença ou se essa doença não é para a minha morte. E nessa oração, irmãos, Deus trouxe paz ao meu coração, ao meu espírito. E eu levantei daquela oração convicto de que eu não iria morrer. Por outro lado, eu tinha também uma palavra de Deus, porque Deus havia me dito: no entanto, eu não posso te isentar do sofrimento. O sofrimento que te está proposto, você vai ter que passar por ele. Naquela hora eu fiquei angustiado, porque por trabalhar na área de saúde, nós acompanhamos muitos pacientes em estado terminal do câncer. E a gente sabe como é o sofrimento que aquelas pessoas enfrentam, mas eu, no entanto, devido à minha saúde naquele momento, eu não imaginava o que eu teria que passar. Mas Deus me deu uma palavra que eu quero ler com os irmãos, que está lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 21, que diz assim, não precisa abrir, já acompanha comigo. Versículo 21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas compaixões não se esgotam, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, por isso eu espero nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Essa palavra ajudou a nortear a minha caminhada a partir de então. No dia 4 de abril eu fui para Goiânia à busca de um tratamento. E Deus, sempre na frente, sempre orando, sempre buscando a Deus. Naquela ocasião nós mobilizamos
pessoas, guerreiros de oração, homens, mulheres a quem nós conhecíamos e tínhamos contato. Então, liguei para o bispo Daniel, contei para ele a minha situação. Ele disse: olha, estou saindo de uma cruzada agora e eu vou estar orando por você. E eu fui para Goiânia. Deus realmente me abriu as portas. E eu consegui um atendimento no Hospital Araújo Jorge, que é um hospital especializado no tratamento do câncer na região centro-oeste. E Deus então foi conduzindo as coisas de uma forma maravilhosa, de forma que no dia 25 de maio eu já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. Eu acho que eu tenho fotos aí. Essa aí já é na minha segunda quimioterapia, eu estava já no segundo. Esse é um pastor, amigo meu, lá de Goiânia. Ele foi me visitar no hospital, pastor Leonardo, e eu estava, a partir dessas quimioterapias, antes dessa segunda quimioterapia, na primeira, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu passei 7 dias, quando eu saí da quimioterapia, eu passei 7 dias acamado. Naquela ocasião eu estava muito debilitado, eu estava numa condição que eu não conseguia sair da cama, não conseguia me levantar. Mas Deus sempre prepara aqueles que nos auxiliam. Me desculpe, irmãos, mas é que quando eu me lembro, há uma pessoa aqui que inclusive está aqui hoje, pastor Alencar. Gostaria que ele ficasse de pé. Gostaria que a igreja aplaudisse, porque esse homem Deus o levantou. Deus levantou esse homem em Goiânia para me visitar. Eu estava distante da casa dele quase 50 quilômetros. Mas Deus propôs do coração dele ia me visitar todos os dias, durante uma semana. E ele foi orar comigo, e eu estava abalado, abatido na minha fé. Eu não esperava que seria tamanho sofrimento pós-quimioterapia. E ele então foi como instrumento de Deus. E me trouxe uma palavra dura, uma palavra que realmente eu precisava para aquele momento. Foi o que fortaleceu a minha fé. Orou comigo, impôs as mãos, ministrou sobre a minha vida. E eu passei dias difíceis ali, mas alicerçado sobre a palavra. Pastor Alencar viajou, foi para Fortaleza e me entregou o apartamento dele. Ele disse: olha, o que você precisar, você pode ir para o meu apartamento. E eu eu fazia minhas quimioterapias, vinha para Luiz Eduardo, voltava para Goiânia, ia para o apartamento dele. De lá eu ia para o tratamento. De forma que na terceira quimioterapia, da terceira para a quarta, eu tive uma intercorrência. O tumor estourou dentro do meu estômago e eu não sabia. E eu passei uns 3 dias alimentando do meu próprio sangue. O sangue sangrava dentro do estômago. O estômago processava aquilo como alimento e eu não sabia. Até que um dia, no dia 6 de julho, no quarto de Alencar, eu senti a morte. Eu vi a morte de perto. Eu tive uma intercorrência e comecei a vomitar sangue. Eu pedi para minha filha: chama o SAMU. Quando o SAMU chegou, eu já estava prostrado, praticamente morto. Tem algumas fotos antes dessa, de eu caído, o SAMU me resgatando, porque ali eu já estava num estado muito crítico. Eu tive um vômito ali. Eu devo ter vomitado uns 2 litros de sangue de uma vez, dentro do quarto do apartamento do pastor Alencar. Estava só eu, minha filha e a filha do pastor Alencar. Devido a essa intercorrência, eu fui levado para o hospital rapidamente, depois de me estabilizarem. E por causa desse ocorrido, eu tive que ser submetido a uma cirurgia de emergência. Nós pensávamos que era apenas um tumor no estômago, mas quando os médicos abriram, viram que não só o estômago estava condenado, mas também o baço. E já havia afetado também o pâncreas, o duodeno e o intestino.
de forma que os médicos fizeram uma extração total do estômago, uma extração total do baço, a cauda do pâncreas, parte do duodeno e 70 centímetros do intestino. 4 dias eu fiquei na UTI sem saber onde estava. Minha filha, que estava comigo naquela ocasião, havia voltado para Luiz Eduardo e a minha esposa foi para me acompanhar. E 4 dias depois eu saí. Quando os médicos disseram o que havia feito comigo, como foi a cirurgia, eu não sabia nem que alguém pudesse viver sem o estômago. Mas Deus foi tão maravilhoso, irmãos, que a recuperação foi algo extraordinário. Fui recuperando gradativamente, de forma que 10 dias depois eu fui liberado para casa. Passei 40 dias na casa do meu irmão, acamado, se alimentando através de uma sonda e não conseguia ingerir oralmente a não ser líquidos, água, principalmente água de coco. Depois de 70 dias eu voltei novamente para a quimioterapia. E nessa volta para a quimioterapia eu tive quase morte outra vez. Porque no final do mês de outubro, quando eu terminei minha última quimioterapia, eu estava andando de cadeira de rodas. Não tinha condição de me locomover por si só. Bispo Daniel me visitou no dia 14 de novembro. Quando ele me visitou, eu estava acamado, sem condições de levantar da cama. Eu usava fralda, estava sendo alimentado por uma sonda no nariz. Ele orou comigo lá na minha cama. Eu não tinha condição nem de sentar para cumprimentá-lo devido ao meu estado de saúde, mas sempre confiante que Deus iria me tirar daquela situação. Nunca abri minha boca para murmurar. E nunca professei contrário do que Deus havia me dito, de que eu não morreria, mas que eu iria viver para testemunhar daquilo que Deus havia feito na minha vida. E hoje eu estou aqui como testemunha viva desse Deus vivo que continua operando milagres, aquilo que aos olhos dos médicos e de algumas pessoas que me visitaram, algumas pessoas, quando soube do meu estado de saúde, inclusive ligaram para minha esposa e disse: pastora, pode se preparar, o seu marido não tem mais 3 meses de vida. E alguns irmãos que iam orar conosco, iam nos visitar, saíam dali e me contam hoje, e dizia: pastor, eu orava por você, mas eu não tinha fé nenhuma que você ia curar, porque o seu estado era muito crítico e eu ia para casa desenganado. Mas eu nunca perdi a minha fé, nunca perdi a esperança. E hoje eu estou aqui para testemunhar isso e profetizar sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem prometido, Ele vai cumprir. E ainda que o diagnóstico seja contrário, o que prevalece é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da recompensa do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. As crianças se dirijam para a salinha que vocês terão uma ministração na linguagem de vocês. Libera a sua criança até 6 anos aí, mais ou menos. Amém.
Deus é fiel. O pastor Jamiro foi um dos que Deus levantou, um dos gigantes que Deus levantou para nos ajudar a moldar essa visão ministerial. Então ele que me ajudou a montar a tenda, inclusive, morou com a gente um tempo, nossa casa, um pé de boi, pau para toda a obra. Dirigiu o ônibus durante um tempo também, transportando as pessoas, participou das cruzadas com a gente, ajudando a montar a estrutura das cruzadas. Uma pessoa que nós somos gratos a Deus pela participação dele nessa visão ministerial, e que o Eterno continue liberando graça especial sobre ele, a sua esposa Josiane, as suas filhas, e que ele continue sendo esse testemunho ambulante, testemunho vivo. Viverei para contar as obras do Senhor. Glória a Deus. Tá, e tem uma outra pessoa aqui também que me surpreendeu a gente, né? Não tinha nada programado, de repente apareceu. E que o Senhor trouxe para estar aqui também. Que é um outro gigante que Deus levantou para nos ajudar num dos momentos mais difíceis de nossas vidas aqui na cidade de Barreiras. Nós havíamos entregado a igreja de um outro ministério que nós fazíamos parte, por conflito, pelo modus operandi, a maneira de trabalharmos entrava em conflito com aqueles que eram donos da igreja. Então eu subi um monte, orei a Deus, falei, meu Deus, nós vamos voltar para a nossa cidade. Lá a gente tem tudo, a família está lá, tem uma estrutura. Mas o Senhor me disse, eu trouxe vocês para cá, porque eu tenho uma grande obra para vocês aqui. Então a igreja, nós morávamos na casa pastoral da igreja, e a igreja deu para a gente 30 dias para a gente desocupar a casa pastoral. E agora, eu estava sem salário, sem renda. Eu nunca me importei com salário, com essas coisas, sempre quis fazer a obra, mas agora sem salário, sem renda, e eu tinha que desocupar a casa pastoral. Passou uma semana e nada da gente ter uma direção de Deus. 15 dias se passaram, o dia de entregar a casa está se aproximando. E eu estava em oração, eu e a minha esposa, a gente buscando a face do Eterno por uma direção. E um dia à tarde, me lembro como se fosse hoje, tocou a campainha, e eu apareci lá, e olhei, era esse homem, pastor Ebenezer. O pastor Ebenezer havia sido pastor da Assembleia de Deus aqui em Barreiras assim que nós chegamos. Ele foi presidente do campo juntamente com a missionária Hilda, sua esposa, uma grande pregadora do Evangelho. E nós nos conhecemos rapidamente, porque assim que nós chegamos, tivemos os primeiros contatos ali, e o pastor Ebenezer foi para Brasília com a esposa. E não havia visto o pastor Ebenezer mais, quase um ano. E de repente eu tenho que entregar a casa, faltando 15 dias para entregar a casa, tocou a campainha, eu apareci. O pastor Ebenezer estava lá no portão. E ele é meio, vocês vão ver daqui a pouco, ele é meio assim espalhafatoso, assim meio... Essa expressão não sei se cabe bem, mas ele é muito assim, alegre, descontraído, fala alto, diferente de mim. Então eu disse, eu falei, pastor Ebenezer, eu vou pegar a chave e vou abrir o portão para o senhor entrar. Aí ele gritou lá, não precisa abrir não, pastor Daniel, não precisa abrir a porta não, porque o portão, eu vim de Brasília aqui te dar um recado de Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Ninguém me disse nada, mas Deus me moveu para vir de Brasília aqui. E para te dizer que eu tenho uma casa na Morada da Lua, e é para você se mudar para essa casa. Uma casa
de 4 quartos, suíte, garagem para 2, nem carro a gente tinha, depois que a gente arrumou uns Fiat velho lá, uns Fiat 147. É para você se mudar para casa, que eu tenho aqui. Eu disse a ele, eu falei, mas aí eu comecei a chorar, porque a gente estava buscando a Deus por uma direção, e agora está esse homem lá no portão dizendo que tem uma casa e que a gente poderia morar na casa. Eu falei, mas pastor, eu não vou ter como te pagar o aluguel, como é que eu faço? Ele falou, é para você morar na casa o tempo que você precisar sem pagar aluguel. A casa está à sua disposição. Então ele disse, você vai procurar o Milton na barbearia, me lembro como se fosse hoje, isso tem 30 anos. O Milton, na barbearia, ele está com a chave da casa. Eu já avisei ele, ele vai levar vocês na casa. Quando nós chegamos lá, uma casa espetacular. Eu não vou contar os detalhes, qualquer hora eu conto. E era uma chácara, uma casa muito boa, uma chácara, tudo produzindo no quintal. Cenoura, alface, quiabo, mandioca, milho, e tinha tudo lá. Eu não tinha salário mais, eu, a esposa e 2 crianças e mais os obreiros. E de repente, na hora do almoço, saía no quintal, a minha esposa saía no quintal com a bacia e voltava com tudo que é verdura fresquinha ali para fazer o almoço para nós. E a gente levantando as mãos e dando glória a Deus. Quero chamar aqui, vem aqui, pastor Ebenezer. Ele tem um acordeão, traz aí para ele aqui, pastor, por gentileza. Aí depois ele nos confidenciou em Brasília, há pouco tempo que nós nos encontramos em Brasília, ele disse o seguinte, ele falou, pastor Daniel, me chama de pastor até hoje, pastor Daniel, quando Deus me moveu para ir lá para vocês ir morar na casa que eu tinha lá, era para mim doar a casa para vocês e eu não doei. E o tempo se passou e a pessoa que estava responsável me tomou a casa, eu perdi a casa. Ele disse isso para nós, que Deus moveu para ele fazer a doação da casa. Mas só dele ceder a casa para nós já foi, meu Deus do céu, no maior sufoco. Então nós temos muitos gigantes que Deus levantou para nos ajudar nessa visão ministerial. Tem gente que Deus levanta hoje, Deus vai continuar levantando, porque essa obra não é de homem, essa obra é do Senhor. Ele vai... Aí eu vou pregar daqui a pouco. Eu tenho tempo para cantar. Traz o... A paz do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? A primeira vez que eu subo no púlpito que eu lembro de chapéu. Não sei porque eu senti de pôr o chapéu. Eu gosto muito desse chapéuzinho. Eu tinha um outro. Mas, meus queridos irmãos, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Coisa maravilhosa, eu vi um testemunho como eu vi desse pastor aqui nesta manhã. Mais uma vez, Jesus está mostrando e provando que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Jesus não mudou e jamais mudará. Graças a Deus que continua nos dando a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez trago também a saudação da minha esposa, missionária Hilda. Ore por ela está doentinha. Na próxima ela vai vir. Eu já mandei coisas para ela. Cada lugar que eu passo, eu já entro no zap dela e já fotografo, já envio. E ela deve estar lá dando glória misturada com aleluia. Meus irmãos, era o maior desejo meu. Era estar aqui com o bispo Daniel, a bispo Aurélia. Eu amo esse casal. Olha, irmãos, também primeira vez. Eu tinha muita dificuldade em chamar os outros de bispo e bispa. Ele tem razão de falar. Eu ia falar, era pastor Daniel, pastora Aurélia. Mas eu considero, primeira vez mesmo, nunca chamei em púlpito ninguém de bispo nem bispa, mas eles são. Né, irmão?
Glória a Jesus. Amém? Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu estava em Brasília. E depois que eu saí daqui, de vez em quando Deus me mandava, vai a Barreiras. Aí minha esposa dizia, beleza, se Deus está mandando, vai. Houve vários casos que, em uma oportunidade, eu vou compartilhar com os irmãos, que Deus me enviou na hora. E Deus falou, vai lá. E ao encontro dele, Daniel, e mandou, leva a chave, entrega para ele ficar lá na chácara. Mas eu não sabia de nada, de problema que ele estava passando, não. Mas Jesus sabia, né, irmãos? E ele é aquele Deus que cuida de nós, né? E eu fiquei muito feliz de poder dar essa pequena ajuda a esse casal tão amado. Irmãos, eu vou resumir, que eu vou cantar um hino, outra hora eu falo mais, mas tudo dessa obra começou assim, essa parte ele não sabe não. Ele e a Aurélia fomos banhar no Rio de Ondas, e era um lugar fundo, e eu estava banhando com eles, e de repente Deus mandou eu subir, que eu gosto muito de pular na água. O velhinho aqui é fogo, viu, irmão? Eu desço, a água mais alta que tiver, eu desço, não estou nem aí. E agora que Jesus tem me dado saúde, fiz 79 anos, né? Aí eu, de cima, eles banhando embaixo, e ele estava nessa época na igreja, pastoreando, acho que era a Igreja Batista Independente. E Deus me revelou, e lá embaixo d'água ele disse, olha, Daniel e Aurélia, Deus, eu vejo vocês fora daquele lugar que vocês estão lá. Nem sabia que era a igreja direito. Vocês não estão lá, não. Eu vejo Deus confiando um grande ministério aos irmãos nessa cidade. E essa parte acho que eles não lembram, né? Para a glória de Deus. Meus queridos, eu vou cantar esse hino e eu vou deixar só um versículo aqui da palavra de Deus no livro de Salmos. Eu já citei uma parte dele, parece-me que o 118. Aí eu tinha 3 lugares para ir hoje. A ceia geral da missão, eu hoje estou trabalhando também com a missão, né? Fui ontem na ceia da Madureira, onde eu sou presidente de honra, e o meu filho. E aí, aliás, era meu filho, hoje, aqui e na missão. Aí eu orei a Deus e quando eu levantei, Deus falou comigo, vai lá na missão servo. Eu nem sabia dessa beleza, passava aí na porta, não sabia de que Deus tinha feito tudo isso que Ele já fez e vai fazer ainda mais, viu, irmão? Os irmãos orem porque Deus mandou ungir esse varão, algo na saúde dele, e Jesus vai curar. É um renovo também para a vida dele. Aqui Salmo 118, verso 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. E a versículo 23 e 24. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu estava precisando chorar um pouquinho. Eu sou difícil de chorar, irmão. Parece que tem que passar pimenta nos meus olhos. Mas eles me fizeram chorar. O testemunho do irmão também. Para a glória de Deus. Irmão, põe aqui o microfone. Não precisa pôr para acorde ou não. Tá ali, é porque eu gosto, vou cantar aqui com a letra. Não, vai cantar com a letra. Vai cantar com a letra. Então traz o microfone para cá, o pedestal. Traz os dois. Muito feliz, irmão, muito mesmo. Microfone na frente, pode chegar mais para trás. Aí. Não, pode pôr aqui, pastor. Aqui, tá bom. Alonga aqui para ele. O bispo Daniel vai falar, irmãos. Eu lancei para a glória de Deus o pendrive da minha gravação, das minhas gravações, e eu cantando dupla com a irmã Hilda, e ela pregando. E lancei também a harpa de ouro, 400 hinos na harpa, coral e orquestrado. Também é uma coisa nova. No Brasil, parece que fui eu o primeiro a lançar. Tem o quê? 1 mês e pouco
que Deus me deu essa graça, usando a mais alta autoridade da CPAD, para me autorizar a lançar esse pendrive, reproduzir e mais o que Deus me dirigiu. Então, ultimamente eu tenho cantado alguns hinos da harpa, de propósito para a glória de Deus. Vou cantar o 369 e quero dedicar a esse casal e a toda a igreja. Eu sou baiano da Gema, falo muito, e de Jesus, então, desde que cheguei, já ganhei várias almas para Jesus, viu? Ganhei um bisneto para Jesus, 17 anos, ganhei o Criantes Sobreira Vital Neto, com 13, né, e outras almas mais já reconciliaram. Onde eu ando, irmãos? Eu gosto de falar do amor de Jesus, que é bom demais, né? Graças a Deus. Eu me perdoe se eu falei demais e não falei o que eu devia falar. Amém? Aleluia. Sobre as asas de Deus descansado, ainda que é noite, confiando estou. Sobre suas asas me acho abrigado, fui redimido de Cristo, eu sou. Descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas tão poderosas. Sob suas asas promessa preciosa, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas tão poderosas.
abençoe, irmãos. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Pode entregar a sanfona para ele que ele desce. Eu penso que a gente já pode terminar. Passar a régua e fechar a conta. Nós teremos a ministração da Santa Ceia. Eu vou compartilhar uma breve reflexão. Ela seria grande, né? Mas Deus proveu que nós tivéssemos o que tivemos até agora sendo compartilhado aqui. Amém? Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra por favor no livro de Números. Está no Velho Testamento, Números, e para quem não sabe, aquilo que está escrito no Velho Testamento é explicado no Novo. O Novo Testamento explica o Velho. Então nós não podemos ignorar o que está registrado no Velho Testamento, porque ali está em alto relevo princípios elementares que se aplicam à nossa espiritualidade, à nossa fé. Números, no capítulo 20. Se você trouxe a Bíblia, eu vou fazer menção do texto sagrado, você não precisa abrir, que está em Êxodo 17 também. Números 20, do verso 1 ao 13. A palavra do Eterno diz assim: os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se juntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Porque nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aliás, é o verso 6. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, para que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel,
Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Diga amém. Conforme eu disse, eu quero ser breve na ministração, eu quero ser o mais claro possível, para que a pessoa mais simples neste lugar compreenda. Eu nunca vou me esquecer da história de um grande homem de Deus. Ele gastou a sua vida em favor do reino de Deus, pregando o evangelho em vários lugares, e no fim da sua vida ele já estava com os cabelos grisalhos, idade avançada, e como se não bastasse, ele foi acometido do mal de Alzheimer. Eu não sei se você sabe, mas o Alzheimer é uma doença degenerativa. É uma doença que destrói os neurônios e prejudica as conexões entre eles, e por conta disso, a pessoa vai perdendo a memória. E por conta disso, também a pessoa tem dificuldade para realizar as tarefas mais básicas da sua existência. Então, esse pastor, nessa condição, foi acolhido por um daqueles que foi um dos seus obreiros. Na época do seu vigor, na época que ele tinha energia, e agora esse obreiro, considerando a situação do pastor debilitado, acolheu o pastor, o ancião, na sua casa e passou a cuidar dele. A história desse obreiro foi uma história marcada pela graça de Deus através do ministério desse pastor, que agora está com Alzheimer. Esse obreiro, na ocasião, estava envolvido com drogas, e não somente era usuário de drogas, mas era um traficante também, e envolvido com vários tipos de delinquência e criminalidade. E ele foi alcançado pela graça de Deus através do ministério desse grande homem de Deus. E agora o grande homem de Deus, já no final da sua vida, debilitado com Alzheimer, foi acolhido por este que se tornou obreiro depois que foi alcançado pela graça de Deus através do ministério desse pastor. E eu vou repetir. O pastor está idoso, cabelos grisalhos, com Alzheimer. Ele não se dá conta do que acontece com ele, muito menos do que aconteceu ontem ou semana passada, ou mês passado, o ano passado. Ele perdeu a memória. E este obreiro, num gesto de gratidão a Deus, pelo que Deus fez na sua vida, através daquele homem, acolheu o homem na sua casa, adotou e passou a cuidar dele como cuida de uma criança. E uma pessoa abordou este obreiro, dizendo: por que é que você faz isso? Por que você não interna ele no asilo? Existem lugares para se colocar esse tipo de pessoa. Você está perdendo o seu tempo cuidando de um homem que não tem lembrança, ele não tem memória, ele nem sabe quem é você. E você fica aí ocupado quase que o dia todo cuidando dele. E ele frisou, ele nem sabe quem é você.
E veja o que o obreiro respondeu para essa pessoa: ele não sabe quem sou eu, mas eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é na minha história, eu sei quem ele é na minha vida. Eu estava perdido, fui achado, eu era cego e agora vejo. Eu fui alcançado pela graça de Deus através desse homem. Ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Está me ouvindo? Eu estava orando e o Espírito de Deus ministrou o meu coração. Na maioria das vezes, nós identificamos uma pessoa má pelas maldades que a pessoa faz, pelas maldades que a pessoa comete. Então o Espírito Santo me disse: a maior maldade do inferno, a maior maldade dos poderes das trevas, dos demônios, não é colocar uma enfermidade, um câncer, uma debilidade no organismo. A maior maldade não é destruir o relacionamento conjugal, não é pegar o filho, a filha e colocar num caminho de perdição, trazendo contrariedade aos pais. A maior maldade do inferno não é pegar uma pessoa próspera e fazê-la viver em condições subhumanas na miséria. O Espírito Santo me disse: a maior maldade do inferno, a maior maldade do mal é transformar as pessoas em pessoas más. Está me ouvindo? É fazer com que uma pessoa se torne má, se torne perversa, se torne cruel, se torne ingrata. Esta é a maior maldade que o mal causa nesse mundo afora. É claro que ele está roubando, está matando, está destruindo. Mas o propósito maior do inferno é transformar pessoas em pessoas más, pessoas que fazem o mal. Então o Espírito de Deus continuou ministrando o meu coração. A minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Se nós identificamos uma pessoa boa pelo bem que ele faz, isso não é assim aos olhos de Deus. Porque de repente a pessoa é boa porque ela faz o bem. Mas o Espírito de Deus me disse que uma pessoa de repente está fazendo o bem para depois fazer o mal. Eu vou dizer de novo: uma pessoa pode estar fazendo o bem, planejando o mal. Nem sempre o mal vem a nós com cara de mal. Na maioria das vezes, o mal vem até nós com cara de bem. Está me ouvindo? É assim que um maníaco sexual age contra uma criança, por exemplo. Ele dá a balinha, ele dá o chocolate, ele seduz com o bem. É assim que uma pessoa 171, estelionatário faz. Ele chega com cara de bem, com cara de quem quer ajudar, quer beneficiar, mas por trás. O pano de fundo é o golpe. O pano de fundo é lesar a pessoa. Compreende o que eu estou falando? Tem gente que é má porque faz o mal, mas nem toda pessoa que está fazendo o bem é pessoa boa. Este, por um lado, a maior maldade do mal
é transformar pessoas em pessoas más, pessoas de coração duro, pessoas frias, pessoas perversas. Por outro lado, a maior bondade de Deus não é o bem que Ele faz na vida da gente, curando da enfermidade, curando do câncer, ou restaurando o casamento, o lar, a família. A maior bondade de Deus não é abrindo portas de prosperidade na hora da necessidade. A maior bondade de Deus não é o céu. A maior bondade de Deus é transformar pessoas más em pessoas boas. Esse é o ápice da bondade de Deus. Esse é o ponto culminante do Calvário e do mover do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O Espírito Santo está trabalhando nesse mundo, diferentemente dos poderes dos infernos, que estão transformando pessoas em pessoas más. O Espírito Santo está transformando pessoas que outrora eram más em pessoas boas. Está me ouvindo? E está fazendo você se tornar um homem bom, está fazendo você se tornar uma mulher boa, de coração bom. A grande questão não é mudar a cabeça do homem. A grande questão de Deus é mudar o coração. Está compreendendo o que eu estou falando? É o coração. Esta é a razão porque Deus diz: eu colocarei em vós o meu espírito, e eu vou tirar o coração de pedra, e eu vou colocar um coração de carne. Eu vou tirar o coração de pedra, e eu vou colocar um coração de carne. Pasmem vocês, mas a maioria daqueles que estão nas igrejas, e quando eu falo igrejas, eu incluo as nossas, mudaram a cabeça, mas não mudaram o coração. Eu vou dizer de novo, a maioria daqueles que estão nas igrejas mudaram a cabeça, mas não mudaram o coração. O coração ainda é de pedra. A pessoa ainda é dura, é fria, é insensível diante da dor, diante da aflição, diante da necessidade das pessoas à sua volta. Escute-me cuidadosamente. Aos olhos do homem, a pessoa pode parecer boa, mas de repente, aos olhos de Deus, é uma pessoa má. Está me ouvindo? Quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel, na casa do belemita chamado Jessé, quando os filhos iam passando, Deus dizia ao profeta: você vê a aparência, eu vejo o coração. Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona com a fachada, com a capa, com o rótulo. E isso inclui até mesmo o que Ele deu a você. As aptidões, os dons, as capacitações sobrenaturais. Deus não se impressiona com isso. E de repente você tem os dons, as capacidades espirituais, mas o seu coração continua de pedra. É possível? É possível. É possível uma pessoa cheia do Espírito,
a uma pessoa que tem dons, capacitações sobrenaturais, continuar insensível? É possível. É possível alguém fazer a obra de Deus com um coração de pedra. É possível. Está me ouvindo? É possível alguém estar na obra fazendo o bem, mas o código fonte desse bem não aprovar o que Deus quer. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute-me com atenção. Na maioria das vezes, eu e você, nós temos muita paixão pelo reino, pela obra, pelo chamado, pela vocação ministerial, pela igreja, pela denominação, mas temos pouca compaixão. Muita paixão. A alma inflamada em fazer a obra, em fazer o reino de Deus crescer, em alcançar as almas. Paixão sem compaixão. Então, o ministério do Senhor Jesus era um ministério que tinha a paixão, mas que tinha a compaixão. Nós corremos o risco de fazermos a obra de Deus com paixão sem compaixão. Se você observar, você vai ver, vez por outra, aliás, na maioria das vezes, Jesus ministrava milagres, movido de íntima compaixão. Se o que te move na obra de Deus é só paixão, é paixão sem compaixão, você está desqualificado, desqualificada. Isso mexe muito comigo. E quando você ora por alguém que está enfermo, enferma, e de repente você tem uma paixão em ministrar a cura, o milagre, a libertação, mas de repente você não tem nenhuma compaixão com aquela alma, com aquela vida. Você ministra com o coração de pedra e não com o coração de carne. Está me ouvindo? De repente você quer que a sua igreja cresça, você quer dezenas, centenas, milhares de almas alcançadas por causa da sua paixão. E você está desprovido da compaixão. O que significa compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa que você está ministrando. É você se colocar no lugar do aflito, do necessitado. É você querer fazer o bem, não para você se dar bem, mas é você querer fazer o bem, porque você está movido de íntima compaixão. Caiu a ficha? A minha oração é que a chave vire da sua espiritualidade, é que vire a chave do seu chamado, da sua vocação ministerial, porque nós corremos o risco de continuarmos a corrida da obra do reino por simplesmente paixão e desprovidos de compaixão. Eu nunca vou me esquecer da rainha da Inglaterra. E conta-se que uma mulher trabalhou muitos anos no palácio ali de cozinheira da rainha. E essa senhora, já com certa idade, ela se afastou do trabalho, se aposentou. E ela morava numa casa bem simples, ali próximo ao palácio. E o filho dessa cozinheira morreu. Veio a óbito
E muitas pessoas foram visitar ali esta senhora na hora do velório. E quando de repente a carruagem real foi chegando próximo à casa, as pessoas ficaram assustadas. Até a rainha veio. A rainha desceu da sua carruagem, adornada a ouro. Os seguranças, os guardas acompanhando a rainha. Alguém entrou lá dentro da casa e tirou as pessoas para que ficasse só a rainha e a mãe do finado e o corpo. Ela ficou lá dentro quase 1 hora e as pessoas estavam lá fora na expectativa, esperando. E depois de 1 hora, a rainha saiu, subiu na carruagem e voltou para o palácio. As pessoas correram lá dentro e perguntaram à mãe do rapaz que havia falecido: o que foi que a rainha te disse? O que foi que a rainha te falou nessa 1 hora que ela ficou aqui dentro? Aquela mãe enlutada, com lágrimas rolando na sua face, ela disse: a rainha não me disse nada, ela simplesmente chorou comigo. Ela simplesmente chorou comigo. 1 hora chorando com a mãe que perdeu o filho. Está me ouvindo? É disso que eu estou falando. E nós nos gabamos do evangelho, somos salvos, estamos prontos para o céu. Eu vou dizer a você, você não está pronto para o céu se você não estiver pronto para a terra. Você não está pronto para o céu se você não estiver pronto para a terra. Se você não estiver pronto para relacionamentos, pronto para ser movido de compaixão pelo aflito, pelo necessitado, pelo desesperado, pelo carente. Deus se move na vida de quem se move. Mas o mover de Deus é muito maior na vida de quem se move por íntima compaixão. Eu vou dizer de novo, Deus se move na vida de quem se move, mas o mover de Deus é muito maior na vida daquele que se move por íntima compaixão. O que te leva a acudir, a socorrer, a ajudar? O que te leva para a rua evangelizar? Está me ouvindo? O que te leva a sentar com uma pessoa e compartilhar com ela os estudos bíblicos, as doutrinas básicas da fé cristã? É porque você quer mais um na sua lista? Ou é porque você está movido de íntima compaixão? O que é que te leva a impor a mão sobre alguém e orar por essa pessoa? É a paixão ou é a compaixão? O que é que te leva a rolar com a pessoa possuída pelos poderes das trevas para a libertação dessa pessoa? É a paixão ou é a compaixão? Está me ouvindo? O apóstolo Paulo escreveu: eu me admiro que muitos de vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Começaram no espírito, estão terminando na carne. É por isso que a palavra do Eterno diz: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Nós estamos num mundo em que a informação é veloz, é extremamente veloz. E por outro lado, nós estamos num tempo de muita informação e pouca formação. Eu vou dizer de novo, esse é um tempo de muita informação
e pouca formação. Deus não está interessado na quantidade de informações que eu recebo. Informações alusivas à sua palavra. A preocupação de Deus é se essa informação está trazendo formação na minha espiritualidade. Está me tornando uma pessoa conforme Ele quer que eu seja. Está me ouvindo? A maioria de nós está abarrotado de informações, está empanzinado de informações. Mas formação mesmo é o mínimo. Deus não se impressiona, eu repito, com os dons que nós temos, a nossa performance. O que impressiona Deus é o nosso coração. Está me ouvindo? Esta é a razão porque quando Deus falou sobre Noé, Ele não mencionou as aptidões espirituais, mas Ele mencionou as aptidões humanas. Um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus. Isso também aconteceu com Jó. Quando Deus menciona Jó, Deus não está impressionado com a riqueza de Jó, Deus não está impressionado com se Jó tinha alguma aptidão, algum dom. Deus não está impressionado com os resultados que Jó tinha do seu trabalho. Deus não faz menção de nada disso. Ele diz: um homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Está me ouvindo? Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitas maravilhas no seu nome. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é o coração quebrantado e contrito. A palavra do Eterno diz: o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Você pode dizer amém por isso? Qual é o nosso problema hoje? Qual é o problema da igreja atual? Nós temos muitas reuniões e pouca comunhão. O fato de termos muitas reuniões não significa que nós temos comunhão, que estamos dividindo a vida uns com os outros, que estamos compartilhando a vida. Muitas reuniões são importantes, mas desde que essas reuniões promovam comunhão. A sua comunhão com Deus tem que desembocar na comunhão com o próximo. É por isso que a palavra do Eterno diz, Deus diz, Jesus diz: onde estiverem duas ou mais pessoas, eu estarei entre essas pessoas. Ou seja, é na comunhão que Ele se manifesta. É na comunhão, é no compartilhar da vida. É na comunhão que tem como pano de fundo a compaixão. Eu vou dizer outra coisa aqui para terminar. O perigo meu e seu é o brilho. A maioria de nós quer brilhar. Mas Deus não me chamou para brilhar, Deus não chamou você para brilhar, Deus te chamou para iluminar. Eu vou dizer de novo: Deus não me chamou para brilhar, Deus me chamou para iluminar. Foi para isso que Deus te fez luz do mundo. Deus não te fez luz do mundo para você ser a atração. Deus fez de mim e de você luz do mundo para que nós possamos iluminar, trazer iluminação para as pessoas com compaixão. Está compreendendo? De repente nós temos muito brilho e pouca iluminação. Muito brilho e pouca iluminação.
Eu vou dizer a você o que o Eterno ministrou ao meu coração de um modo muito forte. E isso acontece às vezes na madrugada. O Senhor Jesus foi questionado, por exemplo, acerca do casamento. Eu estava lendo a Bíblia, vários textos que falam sobre a dureza do coração, sobre o coração de pedra, e o Espírito Santo me mostrando que não importa aquilo que a gente faça para Deus, se nós não tivermos um coração de compaixão, um coração de carne. Então Jesus foi questionado acerca do casamento, acerca do divórcio. Escute-me com atenção. Perguntaram a ele: por que é que Moisés consentiu dar carta de divórcio? Então Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração. Está me ouvindo? Um casamento acaba, na maioria das vezes, por causa da dureza do coração, de repente, de quem errou, não se arrepender. O coração está duro, está petrificado, e não tem lugar para o arrependimento. Mas um casamento pode acabar, de repente, uma pessoa errou e se arrependeu, mas a outra é dura de coração e não libera o perdão. Está me ouvindo? Tem paixão, mas não tem compaixão. Compaixão. Esse é o desafio que eu e você enfrentamos. Eu vou resumir. Eu falei isso outras vezes. A razão pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo, escute-me. Adão pecou. Adão foi criado por Deus para ser um ser espiritual. Mas por causa do pecado ele se tornou carnal. Está me ouvindo? O coração de pedra. Então Jesus Cristo veio para transformar a descendência de Adão, que sou eu e você, que éramos carnais, transformar-nos em seres espirituais, novamente. Mas no modelo de Jesus Cristo. Eu vou dizer de novo, a raça humana se tornou carnal por causa do pecado de Adão, e Jesus Cristo veio para fazer de cada pessoa que crê ou um ser espiritual no modelo de Jesus Cristo. Jesus é o modelo. Agora escute. Ele pega a pessoa que é carnal e faz dela um ser espiritual, para devolver essa pessoa como um ser humano de fato e de verdade deve ser. Deus nos faz espirituais para nos tornar humanos. Eu vou dizer de novo, Deus nos faz espirituais para nos tornar humanos, humanos de fato e de verdade. Porque enquanto a pessoa tem um coração de pedra, por mais que ela esteja na igreja, por mais que ela tenha sido batizada, por mais que ela tenha recebido dons espirituais, essa pessoa ainda não é humana. Alguns de nós nos orgulhamos pela espiritualidade, mas a nossa espiritualidade não impressiona Deus. O que impressiona Deus é a nossa humanidade, no modelo do homem Jesus Cristo. É isso que impressiona Deus. O seu ministério foi movido por íntima compaixão. Ele se colocava no lugar do perdido, por isso ele evangelizava. Ele se colocava no lugar do enfermo, por isso ele ministrava a cura.
Ele se colocava no lugar do endemoniado, por isso ele ministrava a libertação. Ele se colocava no lugar do que estava faminto, por isso ele multiplicava pães e peixes. Está compreendendo? E você deve estar se perguntando, onde é que Moisés entra nisso? Onde é que você vai encaixar Moisés nessa pregação? Erga sua cabeça, olhe para mim. O nome Moisés significa tirado das águas. Isso vai ajudar você num dilema do seu ministério, da sua vocação. Moisés significa tirado das águas. Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Da onde foi que Deus te tirou? Vou dizer de novo, Moisés significa tirado das águas. E a pergunta é, da onde foi que Deus te tirou? Da onde foi que Deus te tirou é um indício do ministério que Deus quer que você desenvolva. Eu não vou dizer que isso é regra. Está me ouvindo? Não vou dizer que é regra, mas tem um indício, uma sinalização do ministério que Deus quer que você desenvolva. Ou uma pessoa que foi tirada da droga, ali é um sinal que Deus quer usar essa pessoa para tirar pessoas das drogas. Está me ouvindo? Quem saiu do alcoolismo, quem saiu da prostituição, quem saiu de uma vida de quebradeira, quem saiu de uma vida de idolatria, de feitiçaria, aí está o indício. Da onde Deus te tirou é um sinal da linhagem do ministério que Ele quer que você desenvolva. Repito, isso não é regra. Isso é um indício. Está me ouvindo? Então Moisés, tirado das águas, e você lê a história de Moisés, e você vê toda hora, tem milagre com água. E Moisés, diante de Faraó, as águas do Nilo se transformam em sangue. Ele foi tirado das águas e Deus está usando ele. Da onde ele tirou o Moisés é o ministério. Os milagres mais fortes na vida de Moisés aconteceram com a presença da onde Deus tirou ele. Caiu a ficha. E depois, quando ele está conduzindo o povo para a libertação, o mar vermelho se abre, ali é água. Deus tirou esse moço das águas e agora ali está o sinal, onde Deus quer usá-lo. E eles entram no deserto e o povo está com sede, eles encontram as águas de Mara, que eram amargas, e Deus instrui Moisés, e Moisés joga o lenho na água, e as águas que eram amargas se tornam doces. Outro milagre com aquilo da onde Deus tirou ele. Está caindo a ficha aí? E mais adiante, peregrinação pelo deserto, 3 milhões de pessoas, o povo está com sede novamente e não tem água no deserto. Lá em Êxodo, no capítulo 17, você não precisa abrir, Deus dá instrução a Moisés. Deus disse: Moisés, você vai ferir a rocha. Pegue o cajado, fira a rocha, que a rocha vai dar água ao povo. E Moisés foi, feriu a rocha e saiu água da rocha. Eu volto na tônica. Deus tirou Moisés das águas e agora Deus está usando Moisés num ministério que tem o mover de Deus com águas. Eu volto a perguntar a você, da onde foi que Deus te tirou? Da onde foi que Deus te tirou? Aí é o indício da linhagem do seu ministério. Uma pessoa me disse: eu cantava na noite, eu era músico na noite, nas boates. E agora essa pessoa está no altar louvando a Deus. Da onde Deus tirou essa pessoa é onde Deus está usando essa pessoa agora. Está compreendendo?
Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Mas aqui está o coração da minha mensagem. Em Êxodo 17, Deus disse: fira a rocha. Saiu água da rocha. E depois em Números 20, é a segunda vez. O povo está sedento novamente e murmurando contra Moisés: você nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer no deserto, mas nem para morrer a gente presta. Antes tivéssemos morrido. A gente está sem água. Então Moisés e Arão, eles se prostraram perante o Senhor e buscaram a face do Senhor. E Deus deu a instrução a Moisés. Deus disse: Moisés, pegue Arão ou o cajado e chegue diante da rocha. Estão lembrados que a primeira vez Deus disse: fira a rocha? E agora Moisés recebe a instrução de Deus: você vai chegar diante da rocha e diante de todo o povo, e você vai falar à rocha. Estão me ouvindo? Você vai dizer à rocha para ela dar água para o povo. Deus está levando Moisés para um outro nível. Ou um nível, ele teve que bater na rocha. Agora Deus disse: você não vai mais bater na rocha, você vai a palavra. Mas sabe o que Moisés fez? Moisés reuniu a multidão, o povo, os sedentos. E ele pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes. Eu penso que ele bateu a primeira, não saiu nada. Da outra vez bateu só uma, saiu. Agora ele bateu, não saiu nada. E ele tem que um esforço medonho. Bateu a segunda e saiu água, como da outra vez. O resultado que teve da primeira vez, teve agora. Por que eu estou falando isso? Porque de repente nós pensamos que Deus está impressionado com os nossos resultados. Deus não se impressiona com os números, com os resultados que nós temos para apresentar. Está compreendendo? De repente o resultado apareceu, mas o código-fonte traz um resultado mentiroso. O resultado é o mesmo, mas ele é mentiroso por causa do código-fonte. Você viu as eleições? Muito se falou do código-fonte. Apareceu um resultado: fulano ganhou as eleições, mas o questionamento aconteceu por essa nação de norte a sul, de leste a oeste. E foi pedido o código-fonte. Eles nunca entregaram o código-fonte. Por quê? Porque o código-fonte vai dizer se o resultado é mentiroso ou é verdadeiro. O código-fonte da vida cristã é que diz se os nossos resultados são mentirosos ou são verdadeiros. Está me ouvindo? Porque de repente eu estou tendo um resultado. Eu estou fazendo bem com a intenção maquiavélica. Eu estou acudindo, eu estou socorrendo, eu estou movido por paixão, mas sem compaixão. O código-fonte da vida cristã, do Evangelho, não é o mesmo que as pessoas usam lá fora. O código-fonte é a verdade, é a transparência, é a compaixão. Está me ouvindo? Eu vou orar com você agora. Eu não conheço você, eu não sei o que você tem para apresentar a Deus. Mas eu tenho ministrado que sucesso lá fora é a pessoa certa, fazendo a coisa certa, no lugar certo, do modo certo e na hora certa. Agora, no reino de Deus, é a pessoa certa, fazendo a coisa certa, do jeito certo, no lugar certo, na hora certa e com o código-fonte certo. Porque senão nós vamos ter um resultado que, embora impressione,
se pareça com os outros resultados que Deus operou outrora. Mas o código-fonte não é aquele que Deus quer de mim e quer de você. Fique em pé, em nome de Jesus de Nazaré. E Deus te deu dons, te deu capacidades, te aparelhou, Ele te comissionou, Ele te tirou de algum lugar e está te dando o sinal do seu ministério. É o ministério que Deus vai te usar, mas o fato de Deus estar te usando não significa que você está certo. Uns vão dizer, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, a água está saindo da rocha, então Deus está avalizando. Não, tem muitas coisas que Deus faz por causa da misericórdia dEle, por causa do zelo que Ele tem pela palavra dEle, e não por causa do código-fonte que a gente está usando. Deus não se impressiona com os nossos resultados, Deus se impressiona com o código-fonte que a gente está usando. É o filtro. A nossa índole é que impressiona Deus. Deus quer fazer de você um homem bom, uma mulher boa, de fato e de verdade. Deus não quer você fazendo o bem com a intenção de se dar bem. Deus quer você fazendo o bem com a intenção de fato e de verdade, ver as pessoas bem. Esse é o código-fonte, a compaixão. Nós vamos ministrar a ceia agora. Eles vão passar os elementos da ceia e nós estaremos orando para que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque nós corremos o risco de começar no espírito e terminar na carne. Os fariseus dos dias de Jesus, eles oravam. É certo orar, mas eles oravam para serem vistos. O código-fonte estava errado. Eles jejuavam, é certo jejuar, mas eles jejuavam para parecer que jejuam. O código-fonte estava errado. Eles davam esmolas, mas eles davam esmolas e tocavam a trombeta. É certo dar esmolas, mas o código-fonte tem que ser a misericórdia, tem que ser a compaixão. Está compreendendo? E eles vão passar os elementos da ceia. Ninguém coma e ninguém beba ainda, nós vamos fazer isso juntos. Eu vou pedir ao Eterno que libere graça especial sobre a sua vida, para que você nunca perca a referência. De repente a água sai da rocha como das outras vezes, mas quem sabe você perdeu o código-fonte. Muita paixão sem compaixão. De repente tem muito brilho. Pela manhã te buscarei. De madrugada. De madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e à sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado.
me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, De madrugada de madrugada eu me achegarei. eu me achegarei a ti. Cante. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e à sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Tem alguém em nosso meio que vai participar da ceia e não recebeu os elementos? Dê um sinal com a mão. Tem alguém que está faltando algum elemento? Todos receberam? Escute. A lei e a graça. A lei foi dada para resultados. A graça foi dada para o código-fonte. Vez por outra, Jesus dizia: a lei diz isso, eu, porém, digo isso. A lei diz: não matarás, eu, porém, digo: qualquer que se irá. É o código-fonte. A lei diz: não adulterarás, mas a graça trabalha o código-fonte. Qualquer que cobiçar, já adulterou. É o código-fonte que está em questão. Caiu a ficha? Jesus veio para fazer a pessoa amar se tornar uma pessoa boa. O que Deus quer é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É mudar o código-fonte. Você é muito espiritual, de repente, mas você é pouco humano. Você é espiritual demais, sapatinho de fogo, ripa na chulipa, cai lá para trás, mas de repente você não tem compaixão. Você está preocupado com os resultados, mas Deus está querendo mudar o seu código-fonte para que os resultados sejam justificados perante Ele. Levante para o alto os elementos da ceia, o pão e o cálice. Pai eterno, eu oro pela consagração desses elementos. A tua palavra declara que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E o Senhor ministrou o meu coração que discernir o corpo significa que nós fomos salvos para o corpo,
Nós fomos salvos para a comunhão. Nós fomos salvos para o compartilhar, para interagirmos. Então que essa santa ceia leve esse homem, essa mulher, esse rapaz, essa moça a discernir o corpo. Não somente o seu lugar no corpo, mas a sua utilidade, a sua função no corpo. A tua palavra declara que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós participamos agora, ó Deus, discernindo o corpo que o Senhor nos fez espirituais para nos tornar humanos de fato e de verdade. Coma do pão e beba do cálice. E peça a Deus para mudar o seu código-fonte, colocar paixão, mas sobretudo a compaixão. Meu socorro vem de ti, É verdade, Senhor. e na sombra de tuas asas Nós descansamos, eu descansarei. ó Deus. Minha alma está Nós não temos pegada nada a para te oferecer, ti, Senhor. pois tua Ajuda-nos. destra Tira o coração de pedra e dá um coração de carne. me tem Ó sustentado, Deus, coloca a compaixão. pois tua destra Ó Deus, me ajuda. tem sustentado. A Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas Eu descansarei. eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Amém, amém. Tá, o pessoal que foi discipulado, o pessoal aqui da catedral que foi discipulado e que vai receber o certificado, suba aqui no altar e a bispa, pode sentar, os demais, a bispa Aurélia vai passar aqui um detalhe. E quem vai ser consagrado, vem aqui também para o altar. Amém. Vai chamar por nome? Enquanto eles estão ajustando, daqui a pouco nós vamos ter a oração final. É só compartilhar o que o pastor Ebenezer passou para mim na hora que ele estava saindo, ele teve que sair. E ele falou assim: ô pastor Aurélia, eu já fui em tantos lugares, já tem muitos dias que eu estou aqui em Barreiros, já fui em muitas igrejas, mas a unção, a presença de Deus nesse lugar foi mais forte. Vamos aplaudir o Senhor. Ele sentiu, falou: a presença aqui junto com vocês foi glorioso. Amém? E diante daquilo que o apóstolo pregou sobre a compaixão, quando você recebe uma mensagem de uma pessoa lá fora que está precisando ser amada, acolhida, e você recebe uma mensagem que uma das minhas pastoras teve com essa pessoa, e ela mandou assim para mim: Bispa Aurélia, ela é parecida com Jesus. Acho que se Jesus fosse em carne hoje, ele seria assim como ela, porque ela não julga e ela não me condenou. Amém? Então,
ter essa compaixão que o Senhor quer que nós venhamos expressar lá fora. É com aqueles que estão necessitados, aqueles que estão caminhando para o abismo eterno. Em vez de a gente estar condenando e julgando, nós precisamos amar, nós precisamos abraçar. Então isso foi muito glorioso. Foi muito forte essa pessoa passar essa mensagem para mim, que uma pastora nossa esteve com ela e falou isso. Então, que a nossa igreja, que você possa estar transmitindo isso. Não somente ter paixão por Jesus, pela obra, mas compaixão. Amém? Deus abençoe. A gente vai orar e já vai encerrar. Mas deixa eu te falar acerca disso que eu compartilhei. Perguntaram ao Senhor Jesus qual é o grande mandamento. O que ele respondeu? Não adianta você amar Deus, ser espiritual, entendeu? Pegar no fio elétrico, plantar bananeira. Se você não tiver amor que é movido por compaixão. Uma pessoa me disse, eu vou te falar que tem muita coisa boa nesses aplicativos aí, vídeo, entendeu? Tem coisa bacana que sai, mas tem muita porqueira também. E tem gente adotando isso. Alguém me mostrou um sujeito dizendo o seguinte: quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu não ajudo. Eu não estendo a mão para acudir, para socorrer. Por quê? Porque se essa pessoa está sofrendo, é a lei da semeadura e da ceifa, é porque ela plantou, agora está colhendo. E se eu entrar no processo para ajudar, eu estou impedindo a colheita do que ela plantou. E uma pessoa veio me dizer isso, eu falei, não, está errado. Porque mesmo que seja a colheita do que ela plantou, o sofrimento que ela tem, é a oportunidade que eu tenho de mostrar que eu sou humano, de mostrar que eu sou de Deus, de mostrar que Deus fez uma obra na minha vida e mudou o código-fonte. E eu estou nesse mundo para fazer o bem e não para ficar assistindo as pessoas sofrerem. Vamos orar. O pessoal que vai receber o certificado vai receber à noite, domingo à noite, hoje à noite, tá? Vamos orar, está aqui. Cícero, Antônio Cícero de Melo. E aqui, a irmã Francisca é a mãe do pastor Roque Júnior, né? Vou pedir para vocês se ajoelharem. Vamos orar consagrando. Tá, a missionária que tem o neném, a missionária Fabiana está com o neném. Quem é a missionária? A Fabiana, lá da Vila Morim, fazendo aniversário? O Azaf? Que bênção. Vem cá que nós vamos estar orando. Vamos tendo as suas mãos na posição como autoridade que o Senhor nos deu. Nós queremos, ó Pai, pode colocar a unção. Nós queremos consagrar a Ti. Consagração é separação para uma visão muito além deste mundo. É uma visão, Pai, que o Senhor está separando os Teus filhos para uma obra, para uma responsabilidade, o continuar daquilo que o Senhor colocou no coração deles. Consagramos, Pai, a este trabalho, consagramos a esta tarefa que o Senhor tem colocado à disposição, e eles deram a resposta positiva. Em nome de Jesus nós abençoamos, consagramos em nome do Pai, consagramos em nome do Filho e do Espírito Santo, que eles possam dar muitos frutos, que tudo que Ele colocar as mãos, abençoado sim será. Ó Deus, usa como instrumento nesse tempo do fim os Teus filhos. Nós abençoamos e consagramos, e também essa criança, Pai, nós estendemos as nossas mãos e declaramos que a graça do Senhor, assim como a graça do Teu Espírito, fazer Jesus crescer no entendimento, na sabedoria, faz o Azaf sim crescer também na
tua dispensação, Espírito Santo, separado também para te servir e para te honrar. Abençoe a casa, a família, e nos leva de volta para casa, e nos guarda e nos livra de todo mal. E aqueles que creem, diz amém. Espera aí que não terminou não, o apóstolo ainda tem mais. Tá, em Tiago 2,13, a palavra do eterno pastor Arlândio lembrou desse texto, diz que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A gente está penhorado, tá? Outra coisa, o pastor Genivaldo está com o frango aqui na entrada de Barreirinhas, aqui na ponte, aqui, ó. Frango assado, você só paga o que você pegar para levar, tá? Não paga mais nada. O pastor Ebenezer tem um pendrive também lá. Tá. O pastor Moisés trouxe camiseta. Não. Levante as mãos para os céus. Tá, e o próximo imersão você não pode perder. Você vai ouvir a voz de Deus. Tá, o encontro de casais foi cancelado devido a poucas inscrições. Tá? Então você vai ficar na sua igreja mesmo, recebendo a bênção lá. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra revelada, pelo testemunho do teu filho compartilhado, pelo pastor Ebenezer que o Senhor trouxe de longe para nos ministrar, ó Pai. Ó Deus, confirma a boa mão do Senhor sobre nós, nos tornando pessoas boas, meu Pai. Canais de graça, canais de ajuda, ó Deus, canais de salvação. Leva-nos de volta para casa, livra-nos de assaltos, de acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. Abençoe os cultos hoje à noite nas igrejas. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ó, vira para a pessoa ao seu lado e diz assim: próxima imersão, quero te ver aqui. Vão em paz.